Você não chegou até aqui por acaso. Não foi coincidência que seus olhos encontraram essas palavras neste exato momento. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque ele sabia que você precisava ouvir o que Deus tem para falar com a sua alma ferida hoje. Escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus, porque este Salmo 34 é a resposta de Deus para o seu agora, para a sua dor, para essa angústia que tem partido seu coração em pedaços. Eu sinto no meu espírito que há alguém aí que está passando por uma situação tão difícil que você tem questionado se Deus realmente te ouve, se Ele realmente vê as suas lágrimas que caem no travesseiro durante a madrugada. Tem alguém aí que está com a alma tão machucada que você nem consegue mais orar direito, que as palavras não saem, que o peito dói tanto que parece que o ar não entra nos pulmões. Mas eu vim aqui hoje para te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus não só está vendo cada lágrima sua, como Ele está recolhendo cada uma delas em seu odre sagrado. Está escrito no Salmo 56, versículo 8, Tu contas os meus passos quando sofro perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Cada lágrima sua tem valor diante do trono de Deus. Cada suspiro seu é ouvido nos céus. Cada gemido inexprimível do seu coração ecoa na presença do Altíssimo. Eu sei que tem alguém aí que está passando por traição, que a pessoa em quem você mais confiava te decepcionou de uma forma tão profunda que você nem sabe como vai conseguir confiar em alguém novamente. Tem alguém que está enfrentando uma doença que os médicos não conseguem explicar, que cada exame traz mais perguntas do que respostas, que cada consulta deixa você mais angustiado do que esperançoso. Tem alguém que está desempregado há tanto tempo que o dinheiro acabou, que os boletos estão vencidos, que a conta está no vermelho, que você não sabe de onde vai sair o dinheiro para a comida de amanhã. Mas eu declaro sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que chegou a hora de Deus agir, chegou a hora do Senhor dos Exércitos se levantar em seu favor. Porque está escrito no Salmo 34, e nós vamos mergulhar nessa palavra viva e eficaz que tem poder para transformar completamente a sua situação hoje mesmo. Antes de lermos essa palavra poderosa, eu quero que você pare por um momento e sinta a presença de Deus neste lugar. Não importa onde você está, se está em casa, no trabalho, no ônibus, no hospital, na madrugada da sua angústia, Deus está aí com você agora. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu, Ele não te rejeitou. Pelo contrário, Ele te trouxe até aqui porque tem uma palavra específica para o seu coração partido. Agora eu vou ler o Salmo 34 com você, e eu quero que você não apenas ouça com os ouvidos, mas que permita que essas palavras penetrem na sua alma como bálsamo divino, como remédio celestial para suas feridas mais profundas. Este salmo foi escrito por Davi quando ele estava fugindo de Abimeleque, quando sua vida estava em perigo, quando ele estava cercado de inimigos, quando ele não sabia se veria o sol do dia seguinte. Mas veja só o que ele declara: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloriará a minha alma, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você ouviu isso? Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Davi não disse que talvez Deus respondeu, não disse que esperava que Deus respondesse. Ele disse com certeza, ele me respondeu. E mais ainda, livrou-me de todos os meus temores. Todos, não alguns, não a maioria, todos os temores. Eu profetizo sobre a sua vida agora, assim como Deus respondeu a Davi no meio da sua angústia, assim como Ele livrou Davi de todos os seus temores, Ele vai responder você hoje. Ele vai livrar você de todos os medos que têm atormentado a sua mente, do medo do futuro, do medo da doença, do medo da solidão, do medo da falta, do medo da rejeição.
Eu profetizo sobre a sua vida agora, assim como Deus respondeu a Davi no meio da sua angústia, assim como ele livrou Davi de todos os seus temores, ele vai responder você hoje. Ele vai livrar você de todos os medos que têm atormentado a sua mente, do medo do futuro, do medo da doença, do medo da solidão, do medo da falta, do medo da rejeição. Continue comigo. Os que olham para ele são iluminados e os seus rostos não ficam confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Tem alguém aí que se sente pobre, pobre de saúde, pobre de relacionamentos, pobre de esperança, pobre de alegria, pobre financeiramente mesmo, sem saber como vai pagar as contas que se acumulam. Mas a palavra de Deus declara hoje sobre você: quando o pobre clama, o Senhor ouve. Não apenas escuta, ele ouve, e mais do que ouvir, ele salva de todas as angústias. Eu sinto que tem alguém aí que tem passado noites em claro, angustiado, com o coração apertado, sentindo como se o mundo tivesse desabado sobre você. Você tem tentado ser forte, tem tentado segurar as pontas, mas por dentro você está gritando, está clamando por socorro, está pedindo a Deus que faça alguma coisa, porque você não aguenta mais carregar esse peso sozinho. Então receba esta palavra profética agora. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Há anjos de Deus acampados em volta da sua vida neste momento. Anjos de proteção, anjos de provisão, anjos de cura, anjos de livramento. Eles não estão apenas passando, eles estão acampados. Isso significa que eles montaram tenda, eles se estabeleceram, eles não vão embora até que a sua vitória seja completa. Prossigamos na palavra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus não está pedindo para você acreditar apenas porque alguém falou. Ele está te convidando a provar, a experimentar, a vivenciar a bondade dele na sua própria vida. E quando você provar, quando você experimentar, você vai ver, você vai ter evidências concretas, tangíveis, reais de que o Senhor é bom. E olha que promessa poderosa: nada falta aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. Isso inclui tudo o que você precisa: saúde, provisão financeira, relacionamentos saudáveis, paz de espírito, propósito de vida, alegria, esperança. Nada vai faltar. Os leões podem passar necessidade, os poderosos deste mundo podem sofrer fome, mas quem busca ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. E olha que promessa poderosa: nada falta aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. Isso inclui tudo o que você precisa: saúde, provisão financeira, relacionamentos saudáveis, paz de espírito, propósito de vida, alegria, esperança. Nada vai faltar. Os leões podem passar necessidade, os poderosos deste mundo podem sofrer fome, mas quem busca ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu declaro sobre a sua vida neste momento: você não vai passar necessidade, você não vai ficar sem resposta, você não vai ficar abandonado, porque você é filho do rei, você é herdeiro das promessas, você tem direito às bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. O que está faltando na sua vida vai ser suprido, o que está quebrado na sua vida vai ser restaurado, o que está doente na sua vida vai ser curado. Continue comigo nesta palavra transformadora. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que homem há que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Deus está te ensinando hoje, através desta palavra, como viver uma vida abençoada. Que homem há que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Você quer vida, vida plena, vida abundante, vida com propósito, vida com alegria?
Você quer ver dias bons, dias de vitória, dias de celebração, dias de conquista? Então Deus te mostra o caminho. Guarde a sua língua do mal. Pare de falar palavras negativas sobre a sua própria vida. Pare de decretar fracasso, derrota, doença, escassez. Guarde seus lábios de falar em engano. Não minta, não engane, não seja falso com as pessoas. Aparta-se do mal, daquilo que você sabe que não agrada a Deus, daquilo que prejudica a sua alma, daquilo que rouba a sua paz. E faça o bem, seja canal de bênção na vida de outras pessoas, seja instrumento de amor, seja ponte de esperança. Deus está te ensinando hoje, através desta palavra, como viver uma vida abençoada. Que homem há que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Você quer vida, vida plena, vida abundante, vida com propósito, vida com alegria? Você quer ver dias bons, dias de vitória, dias de celebração, dias de conquista? Então Deus te mostra o caminho. Guarde a sua língua do mal. Pare de falar palavras negativas sobre a sua própria vida. Pare de decretar fracasso, derrota, doença, escassez. Guarde seus lábios de falar em engano. Não minta, não engane, não seja falso com as pessoas. Aparta-se do mal, daquilo que você sabe que não agrada a Deus, daquilo que prejudica a sua alma, daquilo que rouba a sua paz. E faça o bem, seja canal de bênção na vida de outras pessoas, seja instrumento de amor, seja ponte de esperança. E a palavra continua com uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a sua memória. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos de Deus estão sobre você neste momento. Não apenas olhando de longe, não apenas observando casualmente, eles estão sobre você. Isso significa proteção, isso significa cuidado, isso significa atenção especial, isso significa que nada passa despercebido na sua vida. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. Não é um Deus surdo, não é um Deus distraído, não é um Deus ocupado demais para te ouvir. Ele está com os ouvidos atentos, aguçados, esperando ouvir a sua voz, esperando ouvir o seu pedido, esperando ouvir o seu clamor. E tem mais, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Todas as angústias, não algumas, não as mais fáceis, não só as pequenas, todas. A angústia financeira, a angústia do relacionamento, a angústia da saúde, a angústia do futuro, a angústia do passado que não quer te largar. Todas as angústias serão tiradas da sua vida. Eu profetizo sobre você agora, a angústia que tem te impedido de dormir vai ser tirada da sua vida. A preocupação que tem roubado a sua paz vai ser removida. A ansiedade que tem dominado seus pensamentos vai ser expulsa pelo poder do Espírito Santo. Porque está escrito e está decretado: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E agora chegamos ao coração deste salmo, ao versículo que vai transformar a sua vida hoje. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se o seu coração está quebrantado hoje, saiba que Deus não está longe de você, Ele está perto. Quanto mais quebrantado está o seu coração, mais perto Deus está de você. Ele não se afasta da sua dor, Ele se aproxima. Ele não foge da sua angústia, Ele vem ao seu encontro. Ele não ignora o seu sofrimento, Ele se compadece e age. E agora chegamos ao coração deste salmo, ao versículo que vai transformar a sua vida hoje. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se o seu coração está quebrantado hoje, saiba que Deus não está longe de você, Ele está perto. Quanto mais quebrantado está o seu coração, mais perto Deus está de você. Ele não se afasta da sua dor, Ele se aproxima. Ele não foge da sua angústia, Ele vem ao seu encontro. Ele não ignora o seu sofrimento, Ele se compadece e age. E agora chegamos ao coração deste salmo, ao versículo que vai transformar a sua vida hoje. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se o seu coração está quebrantado hoje, saiba que Deus não está longe de você, Ele está perto. Quanto mais quebrantado está o seu coração, mais perto Deus está de você. Ele não se afasta da sua dor, Ele se aproxima. Ele não foge da sua angústia, Ele vem ao seu encontro. Ele não ignora o seu sofrimento, Ele se compadece e age. E salva os contritos de espírito. Contrito significa arrependido, humilhado, quebrantado diante de Deus. Se você chegou ao ponto de reconhecer que precisa de Deus, que não consegue mais sozinho, que está na dependência completa da misericórdia divina, então você está no lugar exato onde Deus pode agir na sua vida. Porque Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Deus não prometeu que você não teria problemas. Pelo contrário, Ele disse que haveria aflições. Mas veja o que vem depois. Mas o Senhor o livra de todas. Todas. Não importa quantas sejam as aflições, não importa qual seja a intensidade delas, não importa quanto tempo você está passando por isso, o Senhor vai livrar você de todas. Eu sinto que tem alguém aí que precisa ouvir isso hoje. Você não é fraco por estar passando por aflições. Você não perdeu a fé por estar enfrentando dificuldades. Você não está sendo castigado por Deus por estar sofrendo. As aflições fazem parte da jornada do justo, mas o livramento também faz parte. Se há aflições para o justo, há livramento garantido para o justo. E o salmo continua: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão desolados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será desolado. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Que promessa de proteção é essa? Deus guarda até os seus ossos. Isso significa proteção total, cuidado completo, preservação integral. O que Deus tem para preservar na sua vida, nem o diabo pode quebrar. O que Deus tem para guardar na sua vida, nem as circunstâncias podem destruir. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será desolado. Nenhum sequer. Se você confia no Senhor, você não será desolado. Desolação significa abandono total, significa ficar completamente sozinho, significa não ter esperança alguma. Mas a palavra de Deus declara: isso não vai acontecer com você. Agora eu quero fazer uma oração específica com você, baseada neste Salmo 34 que acabamos de meditar. Eu quero que você feche os olhos, se for possível, e permita que o Espírito Santo ministre no seu coração enquanto nós oramos juntos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento, trazendo cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, Tu conheces cada situação, Tu conheces cada dor, Tu conheces cada lágrima que tem sido derramada. Como está escrito no Salmo 34, Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado, e eu sei que há corações quebrantados aí que precisam sentir a Tua presença hoje. Eu clamo a Ti, Senhor, por aquela pessoa que está passando por traição, que está se sentindo rejeitada, que está com o coração partido porque alguém em quem ela confiava a decepcionou profundamente. Senhor, Tu és o Deus que restaura os relacionamentos. Tu és o Deus que cura as feridas emocionais. Tu és o Deus que transforma a decepção em testemunho de vitória.
Eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa vai experimentar relacionamentos saudáveis, vai conhecer pessoas que vão valorizar o coração precioso que ela tem. Eu clamo a Ti, Pai, por aquela pessoa que está enfrentando problemas de saúde, que cada exame traz mais notícias, que cada consulta médica deixa ela mais angustiada. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Tu curaste no passado, Tu podes curar hoje. Eu declaro cura completa sobre essa vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que os exames vão surpreender os médicos. Eu declaro que vai haver um testemunho de milagre nessa família. Pai, eu intercedo por aquela pessoa que está desempregada, que não sabe de onde vai sair o dinheiro para as contas, que tem olhado as oportunidades e parece que todas as portas estão fechadas. Senhor, Tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da provisão. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho. Tu és o Deus que fez chover maná no deserto. Tu és o Deus que multiplicou os pães e os peixes. Eu declaro em nome de Jesus que as portas de oportunidade vão se abrir para essa pessoa. Eu declaro que ela vai ter não apenas um emprego, mas o emprego certo, na hora certa, com o salário certo. Senhor, eu oro por aquela pessoa que está lutando contra vícios, contra hábitos que ela sabe que não são bons, contra pensamentos negativos que invadem a mente dela. Pai, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus que quebra as cadeias, Tu és o Deus que liberta os cativos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro liberdade sobre essa vida. Eu declaro que as cadeias do vício estão sendo quebradas agora. Eu declaro que os pensamentos negativos estão sendo expulsos pelo poder do Espírito Santo. E eu oro, Pai, por aquela pessoa que está se sentindo sozinha, que parece que todo mundo a abandonou, que não tem com quem compartilhar as alegrias nem as tristezas. Senhor, Tu prometeste no Salmo 34 que nenhum dos que confiam em Ti será desolado. Eu declaro que essa pessoa não ficará desolada. Eu declaro que Tu vais trazer pessoas certas para a vida dela. Eu declaro que ela vai experimentar amizades verdadeiras, relacionamentos saudáveis, companheirismo genuíno. Pai, como está escrito no versículo 7 deste salmo, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu declaro que há anjos acampados em volta de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Anjos de proteção estão guardando as suas casas. Anjos de provisão estão trabalhando para abrir as portas de oportunidade. Anjos de cura estão tocando nos seus corpos. Anjos de paz estão acalmando seus corações. Anjos de sabedoria estão iluminando as suas mentes para tomar as decisões certas. Senhor, eu sei que há alguém aí que está passando por um momento tão difícil que ela tem questionado se Tu realmente a amas, se Tu realmente te importas com ela. Pai, hoje Tu estás respondendo a essa pergunta através desta palavra. Tu trouxeste ela até aqui para mostrar que Tu não apenas a amas, mas que estás profundamente envolvido em cada detalhe da vida dela. As lágrimas que ela derramou no travesseiro, Tu recolheste no Teu odre. Os suspiros que ela suspirou na madrugada, Tu ouviste no Teu trono. Os clamores silenciosos do coração dela, Tu respondeste com esta palavra hoje. Eu declaro, Pai, baseado no versículo 4 deste salmo, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Que cada pessoa que está buscando a Ti hoje vai receber resposta. Não uma resposta qualquer, mas a resposta que ela precisa ouvir. E não apenas resposta, mas livramento de todos os temores. Do medo do futuro, do medo da doença, do medo da solidão, do medo da falta. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito de medo saia da vida dessas pessoas agora. Sai espírito de ansiedade, sai espírito de depressão, sai espírito de angústia, sai espírito de angústia, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu declaro liberdade sobre essas vidas em nome de Jesus. Pai, eu oro especificamente baseado no versículo 10. Nada falta aos que o temem.
e aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Senhor, se falta saúde na vida de alguém, eu declaro que a saúde vai ser restaurada. Se falta provisão financeira, eu declaro que a provisão vai chegar. Se falta paz no coração, eu declaro que a tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar essa mente e esse coração. Se falta alegria na alma, eu declaro que a alegria do Senhor vai ser a força dessa pessoa. Senhor, baseado no versículo 18, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Eu declaro que as angústias que têm atormentado essas pessoas estão chegando ao fim hoje. A angústia financeira está chegando ao fim, a angústia do relacionamento está chegando ao fim, a angústia da saúde está chegando ao fim, a angústia do futuro está chegando ao fim, porque tu prometeste livrar de todas as angústias. E eu declaro, Pai, baseado no versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que mesmo que as aflições tenham sido muitas, o livramento vai ser completo. Mesmo que os problemas tenham sido intensos, a vitória vai ser total. Mesmo que a luta tenha sido longa, a conquista vai ser permanente. Pai, eu oro por aqueles que estão ouvindo esta palavra e que têm familiares que não conhecem a Ti ainda. Baseado na promessa de que Tu salvas os contritos de espírito, eu oro para que Tu toques no coração desses familiares, para que Tu os quebrantes diante de Ti, para que eles reconheçam que precisam de Jesus como Salvador das suas vidas. Eu declaro salvação sobre as famílias dessas pessoas. Eu declaro que casas inteiras vão servir ao Senhor. Senhor, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas judiciais, processos difíceis, injustiças que parecem não ter fim. Pai, Tu és o juiz justo, Tu és o Deus da justiça. Como está escrito no versículo 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Eu declaro que Tu vais fazer justiça na vida dessas pessoas. As injustiças vão ser reparadas, a verdade vai prevalecer, a vitória vai chegar. E eu oro, Pai, por aqueles que estão passando por tribulações no casamento, por dificuldades nos relacionamentos familiares. Senhor, Tu és o Deus que restaura famílias, Tu és o Deus que cura relacionamentos, Tu és o Deus que traz reconciliação. Eu declaro restauração sobre esses casamentos, eu declaro cura sobre essas famílias, eu declaro que o amor vai voltar a reinar nesses lares. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto e declaro que este Salmo 34 vai se cumprir na vida de cada pessoa que está ouvindo esta palavra com fé. Eu declaro que os olhos do Senhor estão sobre elas. Eu declaro que os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor delas. Eu declaro que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Eu declaro que Deus salva os contritos de espírito. Pai, eu quero orar também por aqueles que estão assistindo, mas que ainda não entregaram completamente a vida para Jesus. Senhor, que esta palavra seja usada pelo Teu Espírito Santo para tocar no coração dessas pessoas, para mostrar a elas que Tu tens um plano maravilhoso para as vidas delas, que Tu queres não apenas resolver os problemas delas, mas dar a elas vida eterna, vida abundante, vida com propósito. Se você está aí e ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entregou completamente a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que este é o momento perfeito para fazer isso. Não é coincidência que você está ouvindo esta palavra hoje. Deus está te chamando para uma vida nova, para um relacionamento real com Ele, para experimentar o amor incondicional do Pai Celestial. Se você está aí e ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entregou completamente a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que este é o momento perfeito para fazer isso. Não é coincidência que você está ouvindo esta palavra hoje. Deus está te chamando para uma vida nova, para um relacionamento real com Ele, para experimentar o amor incondicional do Pai Celestial. Pai, eu oro para que cada pessoa que fizer essa decisão hoje sinta imediatamente a transformação que só Jesus pode fazer na vida de alguém. Que elas experimentem a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Que elas conheçam o amor que nunca falha, que nunca abandona, que nunca decepciona. Senhor, eu oro também por aqueles que já são teus filhos, mas que têm se afastado de ti por causa das circunstâncias difíceis.
Pai, que esta palavra seja o instrumento que tu usas para trazer esses filhos de volta para casa. Que eles lembrem de quem tu és, que eles lembrem das tuas promessas, que eles lembrem de que tu nunca mudas, que o teu amor por eles continua o mesmo. Eu declaro restauração espiritual sobre essas vidas. Eu declaro que a comunhão com Deus vai ser reatada. Eu declaro que a intimidade com o Espírito Santo vai ser restaurada. Eu declaro que eles vão voltar a ter fome e sede da palavra de Deus. Eu declaro que eles vão voltar a sentir prazer em orar, em adorar, em estar na presença do Senhor. Pai, como está escrito no final do Salmo 34, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será desolado. Eu declaro que nenhuma pessoa que está ouvindo esta oração vai ficar desolada, nenhuma vai ficar abandonada, nenhuma vai ficar sem resposta, nenhuma vai ficar sem testemunho de vitória. Agora, antes de eu encerrar esta primeira parte da nossa oração baseada no Salmo 34, eu quero que você faça algo profético comigo. Eu quero que você declare em voz alta, se for possível onde você está: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Eu creio que Deus está perto do meu coração quebrantado. Eu creio que Ele vai me livrar de todas as minhas angústias. Eu confio no Senhor e não serei desolado. Faça isso agora, declare com a sua própria boca, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mas a confissão com a boca é para a salvação, é para a libertação, é para a vitória. Declare agora: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo uma obra profunda no seu coração. Esta segunda parte não é apenas continuação da primeira. É o momento onde Deus vai selar as promessas que Ele falou com você na primeira parte. É o momento do decreto divino. É o momento da manifestação sobrenatural. É o momento onde as palavras que você ouviu vão se transformar em realidade tangível na sua vida. Eu sinto no meu espírito que há alguém aí que durante a primeira parte desta oração começou a sentir algo diferente acontecendo dentro do peito. Uma paz que você não sentia há muito tempo. Uma esperança que você pensava que tinha morrido. Uma fé que estava adormecida e agora está despertando. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando no seu coração que cada palavra que foi declarada sobre a sua vida vai se cumprir. Tem alguém que, enquanto orávamos na primeira parte, começou a chorar, mas não de tristeza, de alívio. Você chorou porque sentiu que finalmente alguém entendeu a sua dor. Finalmente alguém viu as suas lágrimas. Finalmente alguém ouviu o grito silencioso do seu coração. E esse alguém não é apenas o pregador que está falando com você. É o próprio Deus que está se revelando para você através desta palavra. Agora eu quero que você compreenda algo muito importante. Tudo o que foi declarado na primeira parte desta oração não foram apenas palavras bonitas para te consolar momentaneamente. Foram decretos proféticos, baseados na palavra de Deus, que tem poder para transformar completamente as circunstâncias da sua vida. Porque quando a palavra de Deus é pronunciada com fé, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para o que foi enviada. Eu declaro sobre a sua vida neste momento: a partir de hoje as coisas vão começar a mudar. Não daqui a um mês, não daqui a um ano, a partir de hoje. Porque quando Deus decide agir na vida de alguém, Ele não precisa de muito tempo para fazer o que os homens levariam anos para conseguir. Ele pode virar a sua situação de cabeça para baixo em um dia, em uma hora, em um momento. Mas antes de prosseguirmos com as declarações proféticas específicas para diferentes áreas da sua vida, eu quero que você entenda qual é o coração de Deus em relação às suas feridas. Deus não permitiu que você passasse por tudo isso para te destruir. Ele permitiu para te fortalecer. Ele não permitiu para te humilhar. Ele permitiu para te humilhar diante dele, para que você reconhecesse que precisa dele em cada área da sua vida. Cada lágrima que você derramou não foi desperdiçada. Cada noite mal dormida não foi em vão. Cada oração que você fez achando que Deus não estava ouvindo foi registrada no céu.
Cada momento que você quis desistir, mas não desistiu, foi visto pelo Senhor como um ato de fé, como uma demonstração de que mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo quebrantado, você continuava confiando nele. E é por isso que o Salmo 34 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não é que Deus se afasta quando você está bem e se aproxima quando você está mal. É que quando você está quebrantado, você fica mais sensível à presença dele. Quando você está ferido, você precisa mais da cura dele. Quando você está angustiado, você busca mais a paz dele. Agora, eu quero orar especificamente por diferentes situações que eu sei que existem aí, e eu quero que você receba as palavras que se aplicam à sua situação específica. Porque Deus não fala de forma genérica, Ele fala de forma específica para cada necessidade, para cada ferida, para cada situação. Primeiro, eu quero orar por aqueles que estão enfrentando traição conjugal. Tem alguém aí que descobriu que o seu cônjuge está sendo infiel, que a pessoa com quem você planejou construir uma família, com quem você sonhava envelhecer junto, está dividindo com outra pessoa o que deveria ser só seu. A dor da traição é uma das piores dores que existem, porque ela atinge não apenas o coração, mas a dignidade, a autoestima, a capacidade de confiar novamente. Mas eu quero que você saiba que Deus viu essa traição. Ele viu cada mentira que foi contada para você. Ele viu cada vez que você foi enganado. Ele viu cada noite que você dormiu ao lado de alguém que estava vivendo uma dupla vida. E como está escrito no Salmo 34, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus não vai deixar essa traição passar impune. Eu não estou dizendo que Deus vai se vingar para você. Eu estou dizendo que Deus vai fazer justiça. E a justiça de Deus é perfeita. Ele vai expor a verdade, ele vai trazer à luz o que estava escondido, ele vai fazer com que cada pessoa colha exatamente o que plantou. Mas mais importante do que isso, ele vai restaurar você. Eu declaro sobre a sua vida que essa traição não vai te destruir, ela vai te fortalecer. Essa dor não vai te amargar, ela vai te purificar. Esse sofrimento não vai te deixar sem esperança no amor. Ele vai preparar o seu coração para receber o amor verdadeiro que Deus tem preparado para você. Porque quando uma pessoa te rejeita, não é porque você não tem valor, é porque ela não soube reconhecer o tesouro que você é. Mas mais importante do que isso, ele vai restaurar você. Eu declaro sobre a sua vida que essa traição não vai te destruir, ela vai te fortalecer. Essa dor não vai te amargar, ela vai te purificar. Esse sofrimento não vai te deixar sem esperança no amor. Ele vai preparar o seu coração para receber o amor verdadeiro que Deus tem preparado para você. Porque quando uma pessoa te rejeita, não é porque você não tem valor, é porque ela não soube reconhecer o tesouro que você é. Agora, eu quero orar por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde que os médicos não conseguem resolver. Tem alguém aí que já passou por vários especialistas, já fez dezenas de exames, já tomou diversos remédios, mas a situação continua a mesma ou até piorando. Você tem orado, tem pedido oração, tem jejuado, mas parece que o céu está fechado para sua necessidade. Mas eu quero te lembrar de algo que está escrito no Salmo 34. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Davi se chamou de pobre quando escreveu este salmo, e você se sente pobre de saúde neste momento. Mas quando o pobre clama, o Senhor ouve. E quando o Senhor ouve, ele não apenas escuta, ele age. Eu declaro sobre a sua vida que Deus vai surpreender os médicos. Eu declaro que vai haver uma reviravolta sobrenatural na sua condição de saúde. Eu declaro que os próximos exames vão mostrar resultados que vão deixar toda a equipe médica espantada, porque o Deus que criou o seu corpo é o mesmo Deus que pode recriá-lo, que pode regenerá-lo, que pode curá-lo completamente. Não importa qual seja o diagnóstico, não importa quanto tempo você está lutando contra essa doença, não importa o que os médicos disseram sobre o prognóstico, Deus tem a última palavra sobre a sua saúde, e a palavra dele sobre você é vida, é cura, é restauração completa. Agora eu quero orar por aqueles que estão enfrentando a dor da perda. Tem alguém aí que perdeu uma pessoa muito querida recentemente?
Pode ter sido um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge, um amigo próximo. A dor do luto é uma das dores mais difíceis de suportar, porque ela vem acompanhada de uma sensação de vazio que parece que nunca vai ser preenchido. Você tem questionado por que Deus permitiu que essa pessoa fosse embora justamente agora, justamente quando você mais precisava dela. Você tem se perguntado se vai conseguir viver sem a presença dessa pessoa que era tão importante na sua vida. Você tem chorado lágrimas que parecem não ter fim. Você tem sentido uma dor no peito que é quase física. Mas eu quero que você saiba que Deus não está insensível à sua dor. Ele não está longe do seu sofrimento. Como está escrito no Salmo 34, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O seu coração está quebrantado pela perda e Deus está perto de você neste momento. Ele está recolhendo cada lágrima sua, Ele está ouvindo cada suspiro seu, Ele está sentindo junto com você essa dor indescritível. E eu declaro sobre a sua vida que essa dor não vai te derrotar. Eu declaro que você vai encontrar forças para continuar. Eu declaro que Deus vai te consolar de uma forma tão especial que você vai ser canal de consolação para outras pessoas que passarem pela mesma situação. Porque as pessoas que são consoladas por Deus se tornam consoladoras dos outros. Agora eu quero orar por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras extremas. Tem alguém aí que está desempregado há meses, que já esgotou todas as economias, que não sabe como vai pagar o aluguel do próximo mês, que tem vergonha de pedir ajuda para a família porque já pediu tantas vezes. Você tem aplicado para dezenas de vagas, mas parece que todas as portas estão fechadas. Tem alguém que está com o nome negativado, que não consegue fazer uma compra nem parcelada, que tem passado necessidade real. Não é falta de luxo, é falta do básico mesmo. Você tem pesquisado o preço dos alimentos e calculado se o dinheiro que sobrou vai dar para comprar o essencial. Você tem economizado até na luz elétrica, no gás, na água. Mas eu quero te lembrar do que está escrito no Salmo 34. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os leões são os animais mais fortes da floresta, mas mesmo os filhos deles às vezes passam fome. Mas quem busca ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Eu declaro sobre a sua vida que a falta vai dar lugar à abundância. Eu declaro que as portas de oportunidade vão se abrir de forma sobrenatural. Eu declaro que você vai receber propostas de trabalho de lugares que você nem imagina. Eu declaro que a provisão de Deus vai chegar na sua vida de formas que você nem esperava. Mas não vai ser apenas para você sobreviver, vai ser para você prosperar. Porque Deus não quer apenas tirar você do buraco, Ele quer te colocar num lugar alto. Ele não quer apenas que você tenha o suficiente, Ele quer que você tenha abundância para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Agora eu quero orar por aqueles que estão enfrentando batalhas judiciais injustas. Tem alguém aí que está sendo processado por algo que não fez, que está sendo acusado falsamente, que está gastando dinheiro que não tem com advogados para se defender de mentiras. Você tem se sentido revoltado porque sabe que está sendo vítima de uma grande injustiça. Mas eu quero que você saiba que existe um tribunal mais alto do que todos os tribunais da terra. É o tribunal do céu. E neste tribunal, Deus é o juiz supremo. Ele conhece toda a verdade, ele vê todos os fatos, ele sabe exatamente quem está mentindo e quem está falando a verdade. Como está escrito no Salmo 34, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a sua memória. Deus vai fazer justiça na sua situação, as mentiras vão ser expostas, a verdade vai prevalecer. As pessoas que estão tentando te prejudicar vão ser envergonhadas publicamente. Eu declaro sobre a sua vida que você vai sair dessa batalha judicial não apenas vitorioso, mas com a sua reputação restaurada. Eu declaro que as pessoas que duvidaram de você vão ter que reconhecer publicamente que você estava certo. Eu declaro que essa situação vai se tornar um testemunho do poder e da justiça de Deus na sua vida.
Agora, eu quero orar por aqueles que têm filhos rebeldes, filhos que se afastaram dos caminhos de Deus, filhos que estão envolvidos com drogas, com más companhias, com situações perigosas. Você tem orado todos os dias por esses filhos? Você tem chorado lágrimas amargas por eles? Você tem perdido o sono de preocupação? Você se culpa, pensando que talvez não foi um bom pai ou uma boa mãe. Você se pergunta onde foi que errou, o que poderia ter feito diferente. Você tem tentado conversar, tem tentado ajudar, mas parece que quanto mais você tenta, mais eles se afastam. É como se eles estivessem sendo controlados por uma força maligna que você não consegue combater. Mas eu quero que você saiba que as suas orações não têm sido em vão. Cada lágrima que você derramou por esses filhos foi vista por Deus. Cada noite que você passou em claro orando por eles foi registrada no céu. E como está escrito no Salmo 34, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu declaro sobre os seus filhos que eles vão voltar para casa. Eu declaro que eles vão voltar para os caminhos de Deus. Eu declaro que as drogas não vão destruir a vida deles. Eu declaro que as más companhias não vão ter influência permanente sobre eles. Eu declaro que Deus vai tocar no coração deles de uma forma tão poderosa que eles mesmos vão procurar você para pedir perdão e para recomeçar. Porque os filhos que você educou no caminho de Deus, mesmo que se desviem por um tempo, vão voltar para este caminho. Está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pode ser que eles estejam desviados agora, mas eles vão voltar. Agora, eu quero orar por aqueles que estão enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tem alguém aí que tem acordado todos os dias sem vontade de viver, que tem olhado para o futuro e não consegue ver esperança, que tem se sentido como se fosse um peso para a família, para os amigos. Você tem lutado contra pensamentos que você sabe que não são seus, pensamentos que te acusam, que te condenam, que te fazem sentir que você não tem valor, que o mundo seria melhor sem você. Você tem tentado buscar ajuda, tem tomado medicamentos, tem feito terapia, mas parece que nada resolve completamente essa dor na alma. Mas eu quero que você saiba que esses pensamentos não vêm de Deus. Deus nunca vai te dizer que você não tem valor, porque Ele te criou à sua imagem e semelhança. Deus nunca vai te dizer que seria melhor você morrer, porque Ele tem planos de vida e não de morte para você. Esses pensamentos vêm do inimigo das nossas almas, que é mentiroso desde o princípio. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda depressão saia da sua vida agora. Eu ordeno que toda ansiedade seja expulsa pelo poder do Espírito Santo. Eu ordeno que todo pensamento suicida seja quebrado e destruído. Eu ordeno que todo espírito de morte saia da sua mente e nunca mais volte. E eu declaro sobre você que a alegria do Senhor vai ser a sua força. Eu declaro que você vai voltar a ter prazer em viver. Eu declaro que você vai descobrir o propósito maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Eu declaro que você vai se tornar um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Agora, eu quero orar por aqueles que estão enfrentando vícios que parecem impossíveis de vencer. Pode ser vício em álcool, em drogas, em pornografia, em jogos, em comida. Você tem tentado parar várias vezes, você tem feito promessas para Deus, para a família, para você mesmo, mas sempre acaba recaindo. Você se sente fraco, você se sente derrotado, você se sente como se fosse escravo de algo que você odeia, mas que não consegue largar. Você tem vergonha de pedir oração para as pessoas porque já pediu tantas vezes e sempre volta para o mesmo lugar. Você tem se perguntado se Deus ainda tem paciência com você, se ainda há esperança para a sua situação. Mas eu quero que você saiba que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Ele veio para quebrar as cadeias. Ele veio para proclamar liberdade aos prisioneiros. E não importa há quanto tempo você está preso nesse vício, não importa quantas vezes você já tentou e não conseguiu, hoje pode ser o dia da sua libertação total.
Em nome de Jesus Cristo, eu quebro todas as cadeias do vício na sua vida. Eu quebro a cadeia do álcool, eu quebro a cadeia das drogas, eu quebro a cadeia da pornografia, eu quebro a cadeia do jogo. Eu declaro que você é livre. Eu declaro que você tem poder através de Cristo para resistir a toda tentação. E eu declaro que Deus vai te dar uma nova paixão, uma nova motivação, um novo propósito que vai ser tão forte que você não vai nem se interessar mais por essas coisas que te escravizavam. Porque quando Deus liberta alguém, Ele não deixa vazio, Ele preenche com a sua presença, com o seu amor, com os seus planos. Agora, eu quero fazer uma oração especial por aqueles que estão assistindo, mas que ainda não têm um relacionamento real com Jesus Cristo. Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma solução para os seus problemas, mas Deus quer te oferecer muito mais do que solução. Ele quer te oferecer salvação. Talvez você tenha uma religião, talvez você frequente uma igreja, talvez você até ore de vez em quando, mas no fundo do seu coração você sabe que não tem certeza se Deus realmente te ama, se você realmente vai para o céu quando morrer, se você realmente é filho de Deus. Eu quero te dizer hoje que Deus te ama com um amor incondicional. Ele te ama não porque você é perfeito, mas porque Ele é amor. Ele te ama não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar. E Ele provou esse amor enviando Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Se você quer ter certeza da sua salvação, se você quer ter um relacionamento real com Deus, se você quer experimentar o amor incondicional do Pai Celestial, faça esta oração comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu te entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Obrigado por me amar incondicionalmente. Em teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você acabou de nascer de novo. Você se tornou filho de Deus. Você tem agora vida eterna. Não é um sentimento que você precisa ter, é uma realidade espiritual baseada na palavra de Deus. Agora, para finalizar esta oração poderosa baseada no Salmo 34, eu quero fazer decretos proféticos específicos sobre cada área da sua vida. Eu quero que você receba pela fé cada decreto que se aplicar à sua situação. Eu decreto sobre a sua saúde. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. Nenhuma doença vai prosperar no seu corpo, nenhum vírus vai se estabelecer no seu organismo. Nenhuma enfermidade vai ter a última palavra sobre a sua vida. Você é curado em nome de Jesus. Eu decreto sobre as suas finanças: nada falta aos que o temem, bem nenhum lhes faltará. A falta vai dar lugar à abundância, a escassez vai dar lugar à prosperidade. As portas de oportunidade vão se abrir, a provisão de Deus vai chegar. Eu decreto sobre os seus relacionamentos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus vai restaurar os relacionamentos que devem ser restaurados. Ele vai trazer pessoas certas para a sua vida. Ele vai curar as feridas do coração. Eu decreto sobre a sua família: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Deus vai resgatar os seus filhos. Ele vai restaurar o seu casamento. Ele vai salvar a sua família. Eu decreto sobre as suas batalhas: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Toda angústia vai ser removida, toda batalha vai ser vencida, toda injustiça vai ser reparada. E eu decreto sobre o seu futuro: nenhum dos que confiam nele será desolado. Você não será abandonado, você não ficará desamparado, você não será esquecido. Deus tem planos de bem e não de mal para você. Eu sinto que há alguém aí que está recebendo uma confirmação sobrenatural no seu coração neste momento.
Você está sentindo que realmente Deus falou com você através desta palavra. Você está sentindo uma paz que você não sentia há muito tempo. Você está sentindo uma esperança renascendo dentro do seu peito. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando no seu coração que tudo que foi declarado sobre a sua vida vai se cumprir. É Deus selando as promessas que Ele fez para você hoje. É o céu dizendo amém para cada decreto profético que foi pronunciado sobre a sua vida. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Escreva nos comentários: eu creio que Deus vai cumprir essa palavra na minha vida. Não faça isso apenas como um ritual, faça como um ato de fé, porque quando você confessa com a sua boca, você está ativando espiritualmente aquilo que você crê no seu coração. E se esta palavra tocou no seu coração, se você sentiu que Deus realmente falou com você hoje, eu quero que você compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Porque quando você abençoa outras pessoas com a palavra que você recebeu, Deus multiplica a bênção na sua própria vida. E eu decreto sobre as suas batalhas: o céu se abre para todos os caminhos que o Senhor preparou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais palavras proféticas como esta. Deus tem muito mais para falar com você, muito mais para revelar para você, muito mais para fazer na sua vida. Esta palavra foi apenas o começo de uma nova temporada de vitórias que Deus está preparando para você. Antes de terminar, eu quero profetizar sobre você mais uma vez. Deus vai usar esta palavra como um marco divisório na sua vida. Vai haver um antes e um depois desta oração. As coisas que eram impossíveis vão se tornar possíveis. As situações que pareciam sem solução vão encontrar a solução. Os problemas que pareciam permanentes vão ser temporários. E daqui a um tempo, você vai voltar aqui para dar testemunho de como Deus cumpriu cada palavra que foi declarada sobre a sua vida hoje. Você vai contar como Ele restaurou, como Ele curou, como Ele livrou, como Ele abençoou. E o seu testemunho vai ser fonte de fé para outras pessoas que estarão passando pelas mesmas situações que você passou. Pai Celestial, eu te agradeço por cada pessoa que ouviu esta palavra até o final. Eu te agradeço porque sei que Tu tocaste no coração de cada uma delas. Eu te agradeço porque sei que Tu vais cumprir cada promessa que foi feita através desta oração baseada no Teu Salmo 34. Senhor, eu te peço que acompanhes cada uma dessas pessoas nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, que elas vejam sinais concretos de que Tu estás agindo nas vidas delas, que elas experimentem respostas às orações, soluções para os problemas, curas para as feridas, libertação das amarras. E eu declaro uma última vez, em nome de Jesus Cristo, você vai viver o que está escrito neste Salmo 34. A promessa vai se cumprir, porque está escrito e está decretado. Deus está ouvindo cada lágrima sua, e Ele vai transformar cada lágrima em testemunho de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que assim seja e assim é. Receba a sua bênção agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.